tarde para todos e todas. Vou procurar me manter no tempo certo para conseguir dar espaço realmente para as perguntas. Bom, começando pelo começo, para variar, né? A questão da pandemia, né? Nós fomos pegos de surpresa por essa pandemia, ela foi muito rápida e nós passamos por um período muito difícil, né? E cometemos alguns erros. Esses erros é que nós vamos ter que repensar agora para pensar nessa questão da humanização. Essa coisa da humanização sempre esteve presente nos discursos, nos desejos, mas, de fato, nós ficamos sempre muito distantes da humanização. Nós temos problemas importantes do ponto de vista de acesso, nós temos problemas importantes do ponto de vista do chamado cuidado integral à saúde, ou seja, aquele cuidado que leva em conta não só a fase da diagnóstico e tratamento, mas a fase da promoção e proteção da saúde. Então, temos que fazer promoção e proteção, temos que fazer diagnóstico e tratamento, temos que fazer o tratamento das sequelas. É isso que nós chamamos de integralidade. E sem a integralidade, não tem por que falar de humanização, né? Então, temos que pensar no cuidado como um todo. Durante a epidemia, num primeiro momento, nós resolvemos suspender o atendimento médico para procedimentos eletivos. E a ideia da suspensão dos atendimentos médicos para problemas da pandemia foi porque os hospitais não conseguiriam trabalhar com uma carga dobrada. Veja bem, pensando na tal da imunidade de rebanho, né? A unidade de rebanho a gente alcança quando alcança 70% da população que já tenha tido a doença. É lógico que isso é uma hipótese, só vamos saber quando chegar lá, né? Mas essa hipótese, se 70% da população tiver a doença, uma parte pequenininha vai morrer, mas vai morrer. Uma parte vai internar e outra parte vai ter a doença de forma branda ou nem saber que teve a doença. Agora, se 70% da população tem a doença, temos 210 milhões de brasileiros. 70% é quase 150 milhões de doentes. Desses 150 milhões de doentes, 20% tem que internar. 20% de 150 milhões é 30 milhões de internações. Se isso acontecer no espaço de um ano, o Brasil, no SUS, interna pouco menos de 10% da população. Então, o Brasil interna no SUS algo em torno de 20 milhões de pacientes por ano. Ponha mais 30 milhões em cima disso e veja o que vai acontecer com a rede. Dá 50 milhões de internações. Não cabe, é impossível, é um desastre. É o que aconteceu na Europa, na Espanha e na Itália. Então, tínhamos que achatar a curva, ficando em casa, isolamento social, essa coisa toda, e tínhamos que diminuir a frequência de gente no hospital. Então, foram suspensos os procedimentos eletivos, corretamente suspensos os procedimentos eletivos. Porém, a gente exagerou na suspensão, porque a gente suspendeu também os procedimentos na atenção ambulatorial. Atenção primária e atenção secundária. Grande parte da suspensão desses atendimentos ocorreram por falta, no setor público, de equipamento de proteção individual. As pessoas, os trabalhadores de saúde, não tinham EPIs. Não tendo EPI, não se arriscava a fazer atendimento domiciliar. E as unidades básicas de saúde, nós não as preparamos para conseguir dar continuidade ao atendimento. Uma parte da responsabilidade por esse atendimento não ter sido realizado foi pela nossa incapacidade de instituir o mais precocemente possível o chamado teleatendimento, que eu espero que nós não deixemos mais de lado.
pense o que quiser pensar e o que quiser fazer o Conselho Federal de Medicina. Não tem cabimento, tendo uma tecnologia adequada, não utilizá-la. Então, nós temos que recuperar, sim, a telemedicina e oferecer a telemedicina para os nossos pacientes. Os nossos pacientes podem ser atendidos pelo celular, com imagem da pele, com imagem da orofaringe, com imagem das mucosas. Eventualmente, se nós tivermos acesso aos escutadores eletrônicos com a possibilidade de fazer uma ausculta eletrônica, com a possibilidade de mensuração da pressão, da temperatura e da oximetria. E isso vai ser um sucesso. E isso vai ser um avanço. Temos que utilizar abundantemente a inteligência artificial e machine learning nas áreas de exames radiológicos, exames de imagem em geral, tomografia, ressonância magnética, ultrassom. Você não precisa ter um médico passando o transdutor na barriga de ninguém, que pode ser um técnico remetendo as imagens para um ponto central que vai fazer a laudagem desse material. Eu não preciso ter, no Brasil inteiro, tomógrafos e ressonâncias magnéticas funcionando 7 dias por semana. Eu posso tê-los funcionando sem médicos, com técnicos fazendo os exames, como é natural, o técnico é que faz o exame, e remete o exame para uma central que concentra 7 dias, 24 horas por 7 dias, 24 horas por dia, médicos para fazer a laudagem desses exames depois de passar pelo escrutínio de uma inteligência artificial. Então, machine learning, inteligência artificial, big data, essas coisas vieram para ficar, os vestíveis vieram para ficar. Então, telemedicina neles. Mas, de qualquer forma, nós não conseguimos fazer isso no momento adequado. Hoje até tem alguns municípios, não muitos, poucos, mas tem municípios que entraram pesado nessa história do teleatendimento. Tem municípios que hoje têm um plantão 24 horas de médicos atendendo os telefones dos pacientes suspeitos de Covid para acompanhá-los e verificar quando eles precisam se encaminhar para o hospital para fazer uma consulta ou para fazer uma internação. Eventualmente tem até motoboy indo até a casa desses pacientes com oxímetro para fazer uma mensuração do grau de saturação. Enfim, a roda rodou, embora, é óbvio, nós não tenhamos um comportamento generalizado. Nós temos que fazer que esse comportamento seja um comportamento generalizado. Lógico que vamos ter dificuldades. Só 10% das unidades básicas de saúde do Brasil têm acesso à internet. Isso precisa mudar. Nós temos que garantir que 100% das unidades sanitárias tenham acesso a uma internet estável. E em 100% das unidades básicas de saúde, nós tenhamos acesso a um celular corporativo para conseguir falar com os pacientes da unidade. E fazer essas teleconsultas. Então, esse caminho é um caminho que nós temos que trilhar. Infelizmente, nós suspendemos a APS por falta de EPI. E, posteriormente a isso, nós também paramos as consultas de especialidade e as atividades de diagnóstico, coisa que nós não deveríamos ter feito. Não tem razão para não ter feito colonoscopia, endoscopia, exames de medicina nuclear, tomografia, ressonância magnética, biópsias guiadas por sistemas de radiologia. Não tem por que ter feito isso. Temos que aprender, porque vai ter mais epidemia pela frente, infelizmente. Temos que aprender que essas coisas não devem ser suspensas. Porém, como nós estamos tratando de uma doença infecto-contagiosa de rápida disseminação, nós temos que garantir que os nossos pacientes não se misturem nas unidades de saúde. Então, tem que ter uma porta de entrada para quem tem suspeita de estar infectado, neste caso pelo Covid, e quem não tem, não tá sintomático, não teve contato com ninguém e veio para fazer seus exames, suas consultas de rotina.
Este mesmo erro foi cometido também na rede privada. Nós suspendemos os atendimentos, os médicos fecharam os consultórios. Não havia razão para fechar os consultórios. Os consultórios poderiam estar abertos com medidas protetivas, né? Máscara, distanciamento social, hábitos de higiene adequados. Os médicos todos fecharam seus consultórios e deixaram de atender os pacientes. Com isso, nós estamos tendo agora um refluxo muito grande, particularmente dos dois grandes grupos de patologias, doenças cardiovasculares e os cânceres, né? As doenças cardiovasculares já estão aumentando a mortalidade das pessoas em casa. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima em um aumento de 30% na mortalidade de pessoas em casa. E na oncologia, a falta de estadiamento, de início de tratamento com quimioterapia ou radioterapia, que não precisariam ter sido suspensas. Tanto a quimioterapia ambulatorial quanto a radioterapia poderia ter sido continuada. Lógico, a cirurgia, sim, é o pedaço que, infelizmente, não tinha como manter funcionando, porque os hospitais tinham que suportar nova carga de doenças, as UTIs têm que suportar nova carga de doenças e assim por diante. Então, nós temos que revisitar esses erros que nós cometemos. E a questão da humanização? Veja, a questão da humanização exige integralidade da atenção. Integralidade da atenção exige promoção da saúde. Como é que faz promoção da saúde? Promoção da saúde precisa de dois elementos. Um elemento é o conhecimento que convença o receptor desse conhecimento de que ali tem algo que deve ser feito. E segundo, precisa que esse receptor aceite fazer a sua parte. Promoção da saúde é um negócio complicado porque quem tem que fazer é quem recebe a informação. Portanto, o agente da promoção da saúde é o próprio paciente, que nesse caso não pode ser paciente, tem que ser sujeito. Como transformar o paciente em um sujeito? Uma parte é informar. A informação é obrigação do sistema de saúde. Porém, como é que faz para, além da informação, conseguir que o paciente vire sujeito, que o paciente queira se alimentar de maneira mais adequada, sabendo o que é o mais adequado e tendo condições de conseguir apostar em uma segurança alimentar? Como é que faz para conseguir que os pacientes queiram não ter uma vida sedentária, queiram fazer algum tipo de atividade física e tenham acesso a condições para fazer essa atividade física? Como é que faz para os pacientes resolverem ter uma dieta com menos sal, com menos gordura, de forma a mexer no seu colesterol, na sua hipertensão? Como é que faz para fazer as pessoas que ainda fumam? Nós tivemos um grande sucesso aí, mas não foi suficiente. Como é que faz para fazer com que os obesos, e esta é uma epidemia importante, 30% da população está com sobrepeso ou obesidade, como é que faz para fazer com que essas pessoas reduzam o peso, ou seja, entrem num regime alimentar e em atividade física? Não tem jeito de fazer isso sem que a gente consiga, primeiro, transformar o paciente num sujeito da sua própria saúde. Ele quer transformar a sua situação sanitária. E ele tem os instrumentos para isso, que é o conhecimento, e aí algumas condições a mais, né? O acesso a serviços de saúde, onde ele possa receber essa informação, onde eventualmente ele possa ter um espaço abrigado, por exemplo, para fazer atividades físicas, né? Então, a unidade básica de saúde da região dele, todo dia às 8 horas da manhã, tem uma caminhada. Tomar decisões em grupo é mais fácil que tomar decisões individuais. Então, ele vai na unidade básica de saúde, vai participar da atividade física junto com um grupo.
vai ter um grupo terapêutico para conversar sobre o que deve ser feito, como deve ser feito. É esse caminho que nós temos que conseguir trilhar. A outra questão é que nós vamos ter que desfragmentar o processo de atenção, empoderando outros profissionais que não só o médico. Aí também nós vamos ter uma briga com a categoria, né? Por quê? Porque nós precisamos que a enfermeira faça mais do que ela faz. Ela tem condições de fazer mais do que ela faz. Só que fica lá, retida no cantinho. Não, não pode ficar retida no cantinho. Ela é um instrumento fundamental para a humanização. A humanização pressupõe que os profissionais de saúde escutem os pacientes. E para que os profissionais de saúde escutem os pacientes, precisam ser fortalecidos, empoderados para fazer essa escuta. E para resolver os problemas dos pacientes. Não adianta escutar e não poder dar uma solução. Por isso, nós temos que desfragmentar. Nosso sistema de saúde está muito fragmentado. É visto pelo médico e o médico não fala para a enfermeira. É visto pela enfermeira e a enfermeira não fala para o médico. É visto pelo assistente social, o assistente social não fala. É visto pelo fisioterapeuta, ninguém fala nada com ninguém. Então, nós temos que desfragmentar. Criar um prontuário único e todos anotarem tudo que aprenderem dos pacientes nesse prontuário único. E essa informação alimentar todos. É uma revolução isso? Não é tão grande a revolução. Embora nós vamos ter que mexer com comportamentos e cultura das nossas organizações. E vai ser importante que médicos, enfermeiras, nutricionistas, farmacêuticos, assistentes sociais, psicólogos, trabalhem junto no sentido de construir a humanização, no sentido de construir esse projeto de promoção da saúde que nós precisamos fazer. Para isso, nós temos que considerar que o paciente é o centro da atenção. E por ser o centro da atenção, é que nós vamos caminhar para construir esse projeto de promoção da saúde. Nós já estamos fazendo, em parte, isso em tudo que diz respeito à segurança. Hoje, o paciente e a família do paciente fazem parte da estrutura que garante a segurança da assistência ao paciente. Pois bem, agora nós temos que buscar que essa mesma autonomia venha para o projeto terapêutico e diagnóstico do paciente. Para isso, existem 8 princípios. Esses 8 são, primeiro, respeito pelos valores, preferências e necessidades dos pacientes. Como é que a gente faz um projeto terapêutico? Você chega para o paciente e fala, olha, você tem isso e agora, para você melhorar, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Tá bom? Tchau. Está errado. Nós temos que construir o plano terapêutico junto com o paciente. E não é um plano terapêutico que sai da minha cabeça, é um plano terapêutico que eu tenho que negociar com o paciente. Cada paciente é único. Portanto, eu tenho que criar um plano terapêutico singular. Essa criação de um plano terapêutico singular é um imenso desafio para todos os profissionais de saúde. E nós temos que conseguir fazer isso. E aí no meio do caminho, tem um processo complicado, que é a questão dos protocolos. O que é um protocolo? O protocolo é uma harmonização de um jeito único de tratar todo mundo. Como é que você faz um plano terapêutico singular com um protocolo? Dá para fazer. O protocolo é o melhor jeito de abordar aquela doença naquela fase daquele paciente. Então, é importante ter o conhecimento do protocolo. Porém, é importante que, além de ter o conhecimento do protocolo, eu tenha conhecimento das limitações que o paciente tem para realizar o seu plano terapêutico singular. Então, é isso que nós temos que conseguir construir. Segundo, quando eu coordeno e integro o cuidado, eu diminuo a vulnerabilidade do paciente. Então, eu tenho que conseguir fazer isso de forma integrada com os outros profissionais que estão participando do cuidado daquele paciente. Nesse caso, no caso da atenção primária, principalmente nós estamos falando da enfermeira. Ela pode estar envolvido a nutricionista, o farmacêutico, pode estar envolvido o assistente social,
Então, temos que buscar a integração do cuidado, fugir dessa fragmentação que nós temos. Terceiro, temos que informar e educar pacientes e familiares. Temos que conseguir levar essa informação de forma que ela seja compreendida pelo paciente. Eventualmente, se o paciente tiver alguma dificuldade para entender, nós temos que ter essa mesma relação com os familiares. É fundamental envolver os familiares, que vão ser quem vai, em última análise, ser responsável pela parte da não autonomia do paciente no domicílio. Então, é importante que essa transferência de conhecimento, que busca uma nova atitude, seja levada também para os familiares, né? Lembre-se, é fundamental garantir a autonomia do paciente. É o paciente autônomo, a família que cultua essa autonomia, que vai permitir que você passe para o estágio da humanização do processo de atendimento, quando o paciente e a família são construtores dessa autonomia e, portanto, dessa humanização do processo assistencial. Quarto, auxílio emocional. Uma coisa que todo paciente tem é medo e ansiedade. Por que tem medo e ansiedade? Porque não sabe qual é o futuro, porque não sabe o que lhe vai acontecer, porque ele tem medo de ser um peso para a família. Todo paciente tem medo de ser um peso para a família. Ninguém quer ser um peso para quem você já sabe que tem dificuldades de conduzir a vida. Então, esse medo, essa ansiedade é uma coisa que nós temos que trabalhar terapeuticamente. Existem muitos caminhos para isso, não precisa também de psiquiatra, pode também precisar de remédio, mas precisa pelo menos de um espaço aonde falar, né? Então, grupos terapêuticos são muito importantes nesse momento, e é muito fácil criar grupos terapêuticos, não necessariamente eu preciso ter profissionais da psi envolvidos, psicólogos, psiquiatras, etc. Eu, eventualmente, posso fazer grupos terapêuticos mais simples, com gente que tenha aprendido a ouvir, gente que tenha aprendido a escutar. Mas eu preciso criar uma forma de gerar auxílio emocional e alívio do medo e da ansiedade. Essa é uma questão fundamental. O quinto componente é conforto físico para melhorar a experiência do paciente. Todo paciente tem que ter um mínimo de conforto físico para ter uma experiência menos ruim do que aquela que ele está tendo com a doença. A unidade de saúde, os profissionais de saúde podem patrocinar uma parte, é óbvio, não vai patrocinar tudo, mas uma parte desse conforto. Às vezes precisa de uma prótese, precisa de uma bengala, precisa de alguma coisa para ajudar esse conforto físico. Às vezes nem isso. É aprender novas coisas, novas técnicas para conseguir se movimentar melhor no mundo, garantir esse pouco de autonomia que lhe resta. Sexto, já foi dito de certa forma, mas vale a pena ser separado, envolver familiares e amigos. Né? Criar uma rede de auxílio ao paciente, mobilizando as pessoas que gostam dele e de quem ele gosta. Para quê? Para conseguir resolver essas questões relativas à ansiedade, essas questões relativas ao conforto físico, para que ele se sinta menos pesado. Nesse sentido, o apoio de familiares e amigos é fundamental. Sétimo, garantir que exista continuidade nas condições do cuidado. E aqui entra de maneira importante a telemedicina, por exemplo. Né? Em muitas circunstâncias, você não precisa ir uma vez por semana, ou sei lá, uma vez a cada 15 dias na unidade. Pode ser contatado por telefone, mas é importante fazer esse contato. Eventualmente, em situações onde existe alguma agudização, esse contato talvez tenha que ser diário. E isso fará com que o paciente não se sinta abandonado. Alguém está olhando por ele e dando importância para ele.
Por isso é importante que essa continuidade do processo assistencial seja garantida. E, finalmente, o oitavo ponto é ter acesso ao cuidado, né? Garantir que a regulação faça o seu papel, garanta acesso ao nível de atenção no qual ele está plugado, mas também, eventualmente, se precisar da assistência secundária, da assistência terciária, que ele garanta o acesso. O senhor vai fazer uma consulta com o gerontologista, o geriatra, Vai lá, ele vai nos orientar caminhos melhores. Vai para o geriatra, volta para a atenção primária, mas teve acesso ao cuidado, né? É importante ainda, além de todos desses 8 aspectos, nós temos que conseguir fortalecer o controle social. Acho que faz parte, particularmente no Brasil, onde nós temos um controle social bem desenvolvido, que, eventualmente, se você está em uma unidade de saúde que tem conselho gestor local, que esse conselho gestor local se envolva no conjunto de atividades que nós estamos aqui descrevendo, tentando desenvolver esse projeto de humanização. Então, é importante que os conselhos municipal, estadual, nacional e os conselhos de unidade se envolvam na expansão dos serviços assistenciais e, particularmente, nesses projetos de humanização. Então, nós temos que buscar suplantar o conjunto de desafios que nós temos hoje para desenvolver a humanização. Grande parte da humanização é, sem sombra de dúvida, escuta, pura e simples escuta. A escuta do paciente e a devolução ao paciente em cuidado, em atenção, em informação para que ele possa desenvolver a sua autonomia. Eu tenho certeza que eu não falei nenhuma novidade aqui. Agora, essas coisas juntas, elas são uma coisa diferente. Elas são o que nós estamos chamando de processo terapêutico singular, né, que nós temos que desenvolver. Então, eu queria parar por aqui, minha meia hora está dando, e me colocar à disposição para a gente fazer algumas discussões, ouvindo algumas perguntas de vocês, ok? Perfeito, professor Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Mais uma vez, uma brilhante palestra que o senhor compartilha aqui conosco. E sim, temos algumas perguntas. Vou fazer a primeira, que é do Paulo Moreno. Ele quer saber o seguinte: doutor Gonzalo, que trabalhos foram feitos junto aos profissionais de saúde para humanizar o atendimento, sabendo do grande risco e perigo aos quais estariam expostos? Humanização versus medo. Veja, durante essa epidemia, infelizmente, nós perdemos a oportunidade de realizar muitas atividades. Nós não realizamos, elas foram paralisadas. O que nós estamos advogando agora é que temos um tempo perdido. E para recuperar esse tempo perdido, nós temos que conseguir dar passos que não demos. Alguns desses passos são justamente a retomada do processo assistencial na atenção primária, tanto no setor público quanto no setor privado. O setor privado também tem que retomar, e o setor privado tem um desafio maior ainda, né? Porque o setor privado tem que construir um modelo de acesso ao cuidado que seja um modelo de acesso mais inteligente do que o acesso livre, né? Tem que criar uma estrutura de recepção dos pacientes e um modelo de atenção primária à saúde. O setor privado não tem isso. Essa é uma das razões pelas quais, galopantemente, a sinistralidade sobe, junto com a sinistralidade, os gastos dos planos de saúde. Então, tem que criar uma nova situação. No caso do setor público, nós temos que aprender com o que aconteceu nessa epidemia. Temos que sair dos 60% de estratégia de saúde da família e chegar a pelo menos 80% no Brasil.
Lógico que isso vai exigir revisitar essa discussão do financiamento. Lógico que isso não vai ser possível no curto prazo. Portanto, nós temos que nos preparar para essa discussão de uma expansão da atenção primária e de um modelo de atenção primária que leve em conta a necessidade de você montar um projeto de humanização. Esse projeto de humanização e de escuta é que eu estou advogando que seja alcançado através da integralidade da atenção. E aí, na integralidade da atenção, o que falta é o componente de promoção e proteção. E esse componente de promoção e proteção só vai ser alcançado se nós conseguirmos tornar protagônico o paciente, tornar o paciente sujeito do seu processo de atenção a partir do empoderamento por conhecimentos que nós, profissionais de saúde, temos que oferecer a ele. Então, acho que é desse jeito que nós vamos conseguir caminhar. Bom, professor, aproveitando, né, a deixa do senhor sobre o paciente aderir, né, tomar posição como sujeito, o Marcos Leonardo, ele quer saber o seguinte, tendo em vista, né, que cada cidadão é um paciente, logo um sujeito em questão, como fazer que ele, o sujeito da questão, entenda essa importância de seguir o protocolo, aqueles protocolos que o senhor falou mais cedo na palestra? Veja bem, a principal revolução que acontece com uma pessoa em relação à sua própria vida é quando ele tem conhecimento do que fazer. Quem sabe, faz. Geralmente, quem sabe e tem condições de fazer, faz. Então, o que nós temos que perseguir é conseguir distribuir informação de maneira adequada para os nossos pacientes. Eu costumo brincar que o principal instrumento da promoção da saúde é o espelho. Quem olha no espelho e vê algo que deve ser conservado, vai procurar trabalhar por esse algo que deve ser conservado. Então, o que nós temos que conseguir fazer é que nossos pacientes tenham uma vontade de se autocuidar e, portanto, de se autopreservar. Para isso, nós precisamos ensiná-los. Uma parte do que ele vai agir, vem do conhecimento que ele tenha de como fazer as coisas. Agora, não pode ser uma coisa mágica, tem que ser uma coisa real, né? E se você escovar os dentes 2 vezes por dia, você vai conservar os seus dentes. Vai? Não vai. Por que não vai? Porque não é suficiente escovar os dentes. Se você não souber que existe um negócio chamado biofilme, que o biofilme se cria a cada 12 horas e é uma película que se forma entre os nossos dentes e a nossa gengiva, e em cima do qual há desenvolvimento de micro-organismos que atacam a matriz do dente. Se você não entender que tem que remover o biofilme, para remover o biofilme é a ação mecânica de fio dental e escova de dente, você não vai conseguir remover. Então, adianta alguma coisa escovar o dente depois de cada refeição? Não adianta. Adianta se for feito com fio dental e escova. E com uma técnica de escovação adequada. Então, o fio dental tem que ser passado pelo menos uma vez a cada 12 horas. Pode até ser a cada 24, mas o ideal, uma vez a cada 12 horas. Tem que ser passado em todas as faces do dente para garantir, principalmente aquelas que não são alcançadas pela escova, que você consiga retirar o biofilme. Se você não fizer isso, você vai continuar perdendo dentes, porque a perda de dentes é consequência da existência do biofilme, que leva à formação do tártaro, que leva à retração da gengiva e à perda dos dentes. Agora, muitos dos que estão me ouvindo não sabem disso. Então, se a informação não for útil, não serve para nada. Então, quando a gente fala, por exemplo, das questões relativas à obesidade e fala, olha, fecha a boca,
Olha, é um bom caminho para não acontecer nada. Tem que haver algum tipo de comprometimento com um tipo de projeto de dieta que um sujeito acostumado a comer entenda como é que ele fará para se alimentar melhor sem comer tanto e conseguir reduzir o seu sobrepeso. E ao reduzir o seu sobrepeso, melhorar as condições de fazer um monte de coisas que ele não está fazendo mais na vida dele. Então, essa coisa do projeto terapêutico, do fortalecimento da vontade das pessoas quererem transformar a sua própria vida, não é só vomitar informação. Tem que fazer com que essa informação seja digerida, se não pelo paciente e pela família, ou às vezes, infelizmente, porque o paciente já não tem mais autonomia, pela família. Então, não estou falando de uma coisa simples, mas não estou falando de uma coisa extremamente complexa, nem estou falando de acesso a exames muito difíceis, estou falando de uma nova forma de fazer atenção à saúde, particularmente baseado na escuta e na capacidade de entender as necessidades dos nossos pacientes. Está encerrando o nosso tempo, infelizmente. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem acompanhou a palestra do senhor. Bom, eu acho que nós estamos vivendo um tempo difícil, que é esse tempo da pandemia. Não vai acabar agora, não vai acabar no fim do ano, não vai acabar no começo do ano, não vai ter carnaval, não vai ter carnaval. Né? Nós temos que manter as regras de distanciamento social, particularmente para os portadores de comorbidades e para os velhos. Nós temos que conseguir fazer uma ponte com o futuro. Quando é que vem o futuro? O futuro provavelmente vem depois que nós conseguirmos vacinar a população brasileira, e isso, com alguma sorte, vai acontecer no segundo semestre do ano que vem. Portanto, até lá, vamos retomar as atividades? Vamos retomar as atividades. Vamos retomar a aula? Vamos retomar a aula. Qual vai ser a consequência de retomar atividades e retomar a aula? Casos novos e mortes. Mas não dá mais para ficar parado. Acho que, não sei se vamos retomar a aula este ano, eu não retomaria, mas enfim, não é uma decisão só minha, é uma decisão da sociedade. Mas, de qualquer forma, ao retomarmos atividades sem estarmos vacinados ou termos atingido a imunidade de rebanho, nós vamos facilitar encontros. Dos encontros nascerão casos. Dos casos, nós teremos óbitos. Então, vamos ter mais gente morrendo, mais gente tendo essa doença. Muito mais gente depende do número de contatos. Então, manter o distanciamento social, ter um mínimo de isolamento social, principalmente para os portadores de comorbidade e para os idosos, vai ser a forma de ter menos gente morrendo desnecessariamente. Porém, vamos ter que garantir alguma fruição de vida nos próximos meses até conseguirmos chegar a uma imunidade coletiva, seja através da vacina, seja através do número de casos. Então, vamos ser conscientes, vamos fazer a nossa parte, vamos dar a nossa contribuição para essa construção. E, sobretudo, vamos tentar diminuir a desigualdade que existe no nosso país. Vamos cobrar os nossos políticos para que eles construam políticas que busquem diminuir a desigualdade. Sempre, sempre, num Estado democrático de direito. Fora da democracia, só barbárie. Portanto, vamos cultuar a nossa democracia. Muito obrigado e boa tarde a todos.